dia disseram para mim que, por ser muito ativo na igreja, ao me casar eu colocaria o pé no freio e muitas coisas no ministério que eu fazia eu ia ter que deixar de fazer, porque o casamento ele tem suas implicações e a gente vai pisar no freio para desacelerar muita coisa na vida em função do casamento. Sabe o que aconteceu? Depois que eu casei, na verdade o ministério pastoral começou e ao invés de pisar no freio, nós pisamos foi no acelerador. Eu e a Aline já estamos há algum tempo juntos e a gente tem fluído no chamado do Senhor. O que nos faz refletir muito sobre a importância do casamento, de um bom casamento na vida do ministro. Se eu não for um bom marido dentro da minha casa, se eu não for um bom pai para minha filha dentro de casa, fora eu sou uma farsa. E ao entender um pouco sobre a importância do casamento na Bíblia, a gente consegue perceber a dimensão do que Deus tem no nosso chamado. Ele quer ampliar muito mais e o casamento nos ajuda a trabalhar, a melhorar o nosso caráter, a melhorar tantas coisas na nossa vida. Para você ter uma ideia, que Deus ama tanto essa questão do casamento, Ele é o criador da ideia do casamento, que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva em Gênesis e termina em Apocalipse com o casamento de Cristo e a igreja. De Cristo e a igreja. Ele é o autor do casamento. Então, isso é muito importante. Nós temos, pela perspectiva da palavra, nós temos visto que casar-se faz muito bem para cada ser humano. E com referência ao chamado do Senhor, eu tenho percebido e aprendido que quando Deus chama um homem, Ele não chama somente esse homem. Quando Deus chama um homem, Ele chama a sua família. Deus quer sim que você encontre uma pessoa certa para a sua vida. Deus quer que você encontre alguém para que você caminhe e de uma maneira multiplicada, cresça cada vez mais no que você foi chamado a fazer. Você foi chamado a pastorear, você vai entender que o casamento vai ser uma boa escola para que você pastoreie muito bem. Afinal de contas, o Evangelho nos ensina nos ajuda a entender o casamento e o casamento nos ajuda a entender o Evangelho, partindo do pressuposto que a figura do marido e mulher é a representação da figura de Cristo e a igreja, a noiva. Então, quando a gente começa a entender o casamento, saber lidar com o casamento, saber a importância do casamento no nosso chamado, nós conseguimos entender muito da visão de Deus para a humanidade, da visão de Deus para aquele que está ao nosso lado. Adão estava sozinho lá no paraíso quando Deus acabara de o criar. Sozinho no sentido de não ter ninguém ao seu lado. Ele tinha os animais que estavam sob o domínio dele, debaixo do domínio dele, e ele tinha Deus, que era uma pessoa que sim, era um companheiro, mas que estava acima dele, mas ele não tinha ninguém que estava ao lado dele. Então Deus olhou para o próprio Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então a partir daí a humanidade cresceu, a humanidade se expandiu e Deus, quando Ele chama a família, Ele está querendo ensinar para a humanidade qual é a sua vontade para cada homem, para cada mulher. Então você que tem um chamado do Senhor na sua vida, todos nós temos esse chamado do Senhor na nossa vida. Entenda que o casamento, ele nunca vai ser um empecilho para você. Pelo contrário, o casamento vai ajudar você a pisar no acelerador e a cumprir com muito mais excelência o propósito que Deus tem na sua vida. Nós somos feitura dele, criado para andar em boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. E essa é a minha família que tem desempenhado o ministério junto comigo. Sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe.